Salve, rapaziada! Terça-feira, 30 de agosto, e está no ar mais um Rapidinha. Rapidinha de Libertadores, em semifinais da Libertadores na noite desta terça. Atlético Paranaense contra Palmeiras na Arena da Baixada. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. Nosso canal está crescendo, estamos perto dos 100 inscritos já, batendo um número, será um número representativo aqui para o R-City. Então dá essa força aí para a gente atingir essa marca aí que é muito importante para mim, para o Gustavo, para o R-City, enfim. Fortaleça esse projeto, tá bom? Que está no início. Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam hoje às 9h30 da noite, né? Grande dia dessa semifinal, só restam 4 equipes, né? Brigando pelo título da Libertadores, e para o Palmeiras uma marca ainda mais expressiva, né? 7º ano seguido que o Palmeiras disputa de maneira direta da Libertadores, sempre presente nos últimos anos, e o 3º ano seguido que o Palmeiras chega entre os semifinalistas, né? Que fase do Verdão, né? Palmeiras que nas outras 2 semis que chegou foi campeão e luta pelo tricampeonato consecutivo e o tetracampeonato da competição. Baita fase do Palmeiras, né? Não tem como negar que é a equipe que vive a melhor fase no futebol brasileiro. Por sua vez, né, o Furacão Atlético Paranaense, dono da casa na partida de hoje, chega pela 2ª vez na história em uma semifinal de Libertadores. História mais modesta na competição, né, comparado com o Palmeiras. A última vez foi no ano de 2005, quando o Atlético Paranaense chegou na final, mas acabou sendo derrotado pelo São Paulo. Então o Furacão briga pelo título inédito e chega pela 2ª vez na semifinal da Libertadores, né? Pela 2ª vez, pelo menos estará entre as 4 melhores equipes do continente. Já é um grande feito para a equipe paranaense, que ano passado já conquistou a Sul-Americana e esse ano chegou aí surpreendendo a todos, chegando na semifinal da Libertadores. Diferente do Palmeiras, que vive uma maravilhosa fase, o Furacão não vive uma fase tão boa, né? Vem de 4 partidas sem vencer, né? A última vitória do Furacão foi pela Libertadores, inclusive, nas quartas de final, no dia 11 de agosto, né? Já fazem quase 20 dias aí que o Atlético Paranaense não sabe o que é vencer uma partida. Após isso, foram 2 empates e 2 derrotas do Furacão. Já o Palmeiras, né, dispensa comentários. Como já estava falando anteriormente, o Palmeiras é líder do Brasileirão, 7 pontos à frente do vice-líder, que é o Flamengo, 13 partidas sem derrotas, exatamente 13 partidas sem perder, né, o Palmeiras, e bicampeão da América. Tá ruim? Não tem como tá ruim, né, essa fase do Palmeiras. Mas são 13 partidas sem derrotas, né, do Verdão. Mas a última derrota, adivinha contra quem foi? Foi contra o Furacão, adversário da noite de hoje. Foi no dia 2 de julho, já fazem quase 2 meses essa derrota, e na oportunidade o Furacão venceu em pleno Allianz Parque por 2-0. Foram gols de Vitor Roque e Vitor Bueno, contra um Palmeiras, né, que ainda dá mais moral para o Furacão. Palmeiras que estava com força máxima em um Allianz Parque cheio, com quase 40 mil torcedores. O Atlético Paranaense foi lá, surpreendeu e venceu por 2-0. Em teoria também, um ponto positivo para o Atlético Paranaense é que o Furacão está mais descansado. No último final de semana, o Furacão foi a campo com uma equipe reserva e o Palmeiras entrou com a equipe titular contra o Fluminense, né? O Furacão no último final de semana, no sábado, enfrentou o Ceará, enquanto o Palmeiras encarou o Fluminense, né? Na oportunidade, o Fluminense ainda era vice-líder da competição e o Palmeiras segurou um empate lá por 1-1. E como o Palmeiras também está focado na disputa do Brasileirão, acabou indo com força máxima também, porque também está perto do título brasileiro, lidera bem, então tem que focar nessas 2 competições. O Palmeiras, como está disputando apenas Brasileiro e Libertadores, tem partidas aí que dá para ir 2 seguidas com uma equipe titular
que não vai desgastar tanto o elenco, e foi isso que o Palmeiras fez. Porém, o Atlético Paranaense ele acabou descansando e chega com mais vigor para a partida de hoje. Vamos mostrar aqui a campanha das equipes na Libertadores, começando pelos donos da casa, obviamente, né? O Furacão. Vamos lá, deixa eu fechar aqui o quadrinho do Palmeiras, né? Que hoje tem Palmeiras em campo, mas agora é o retrospecto das equipes na Libertadores. Começando pelo Atlético Paranaense, que iniciou, né, contra o Caracas, empatando por 0-0, venceu o The Strongest da Bolívia por 1-0 e perdeu para o Libertar por 1-0. No retorno, 5-0 para o Strongest na Bolívia, 5-0, né, uma partida ali que para muitos o Atlético Paranaense não ia garantir uma classificação para a próxima fase, mas nas duas últimas partidas da fase de grupos, o Atlético Paranaense foi bem, venceu o Libertar e o Caracas, né, goleou o Caracas por 5-1. E nas oitavas de final passou pelo Libertar, vencendo em casa por 2-1 e empatando fora de casa por 1-1. E nas quartas de final, um dos favoritos, né, das equipes argentinas, o Estudiantes encarou o Atlético Paranaense, e na Arena da Baixada foi 0-0, né? Então acaba até a torcida gera aquela desconfiança, mas fora de casa, jogando na Argentina, 1-0 para o Atlético Paranaense, eliminando o Estudiantes dentro da sua casa, que dá uma moral aí grande para o Atlético Paranaense para essa semifinal. E o Palmeiras dispensa comentários. Invicto na competição, né? São 2, 4, 6, 8, 10 partidas até o momento, 8 vitórias e 2 empates. Tá ruim? Palmeiras iniciou goleando fora de casa o Deportivo Táchira por 4-0, jogando em casa contra o Independente Petroleiro 8-1 contra o Emelec. O Emelec foi o adversário que deu mais trabalho no grupo aí para o Palmeiras. 3-1 fora de casa. Jogando na Bolívia contra o Petroleiro 5-0, 1-0 contra o Emelec jogando em casa e 4-1 contra o Deportivo Táchira. Sobrou, melhor primeiro lugar do grupo da Libertadores. De todos os grupos, o Palmeiras simplesmente sobrou, né, na fase de grupos, não tomou conhecimento de nenhum adversário. Nas oitavas contra o Cerro Porteño, 3-0 fora de casa e 5-0 em casa, também não tomou conhecimento, passou por cima do Cerro Porteño. Aí as quartas de final o bicho pegou. 2-2 em Minas contra o Atlético Mineiro. E em casa, jogando contra o Galo, 0-0 e venceu nos pênaltis por 6-5. Lembrando que não foi um simples 0-0, né? O Palmeiras ficou com 2 a menos em um período da partida, conseguiu segurar o empate de maneira heróica contra o Galo que tem uma equipe qualificada, mas o Galo não teve criatividade, não conseguiu surpreender o Verde, e o Palmeiras garantiu a vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Que momento vive o Palmeiras, né? Sobrando, literalmente sobrando na competição. Vamos lá, vamos voltar aqui ao meu quadrinho do Palmeiras aqui, né? Vamos valorizar a arte do Gustavo. O Gustavo perdeu tempo para fazer, então tem que usar, senão ele me manda embora do canal. E por competições sul-americanas, né, Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentaram em apenas uma oportunidade, né, em competições internacionais. E foi neste ano, foi recente. Foi na final da Recopa e o Palmeiras acabou levando a melhor. Após um empate por 2-2, né, no Paraná, na Arena da Baixada, palco da partida de hoje. Na partida de volta, o Palmeiras venceu por 2-0 e a equipe de Abel Ferreira ergueu o caneco, né? Caneco inédito aí da Recopa Sul-Americana conquistado pelo Verdão. E nos últimos 4 anos, o Furacão venceu apenas uma partida contra o Palmeiras, um retrospecto incômodo. E a última partida vencida pelo Furacão foi recente, né? Foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Furacão. Antes dessas partidas, foram 11 jogos, né, com 7 vitórias do Verde, 3 empates e essa derrota, né, no primeiro turno do Brasileiro. Então, o Palmeiras sobrando nesse confronto, mas a última impressão é a que fica, será? A última impressão foi vitória do Atlético Paranaense.
E o Palmeiras tem 2 desfalques importantes. Como eu disse, né, 2 foram expulsos contra o Atlético Mineiro, que foram Danilo e Scarpa. Danilo, inclusive, sofreu uma punição, vai ficar 2 jogos suspensos, então o Danilo voltará em uma possível final. Caso o Palmeiras se classifique contra o Atlético Paranaense, volta apenas na final. Caso fique pela semifinal, o Danilo já se despediu da Libertadores, né? Mas o Danilo torce muito para ter a oportunidade de jogar mais uma final de Libertadores. E o Scarpa ficará de fora só dessa primeira partida. Na próxima partida, na semana que vem, no Allianz Parque, Gustavo Scarpa estará de volta, né? Um dos principais jogadores do elenco palmeirense, para mim, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro na atualidade. E o provável furacão para a partida de hoje é com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Na meiuca, Fernandinho, Hugo Moura e Terans. E o trio de ataque com Coelho, Canóbio e Pablo. E o Palmeiras, né, o Verdão, bicampeão da Liberta, vem a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Na meiuca, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga. E o trio de ataque com Dudu, Wesley e Rony. Provável, né? O mais certo é que Gabriel Menino jogará no lugar do Danilo. Essa mudança é quase certeza que será efetuada para amanhã, né? Acho que isso não teremos surpresa, a maior dúvida é no ataque. Estamos entre Wesley ou Bruno Tabata, também pode entrar o Lopes, né? Jogador gringo do Palmeiras, mas o mais provável é o Wesley, por ter mais rodagem com esse elenco titular. Mas o Wesley também, o contraponto, ele não vive a melhor das suas fases no Verdão. Então, o Abel Ferreira pode surpreender nessa mudança aí no setor ofensivo do Verdão. Partida difícil do Palmeiras, tanto, né, que a gente citou. A última derrota do Palmeiras foi contra o Atlético Paranaense. O treinador do Furacão é o Felipão. O Felipão conhece como poucos esse elenco do Palmeiras, esse time, o clube em geral. Então, o Felipão pode usar isso a seu favor, óbvio. Mas o Palmeiras vive uma excelente fase, dificilmente perde. Por incrível que pareça, o Palmeiras se dá melhor jogando fora de casa do que em casa. Então, eu acho que o Palmeiras tem um amplo favoritismo para a partida de amanhã, para a partida de hoje. Aliás, estou gravando na segunda, mas o vídeo está indo no ar na terça. Então, para a partida de hoje, corrigindo, para a partida de hoje, o Palmeiras eu acho que é o favorito. Eu vou de 1-0 para o Palmeiras jogando na Arena da Baixada, mas o Atlético não vai vender fácil esse jogo, não. Vai ser uma partida muito difícil, as duas partidas. O Atlético Paranaense não tem os nomes, né, que o Palmeiras tem, não tem o entrosamento que o Palmeiras tem, mas é um time que sobra vontade, sobra técnica, sobra vontade, sobra raça dentro de campo. O Palmeiras é uma equipe, obviamente, mais técnica, mas tem 2 desfalques importantes. Como eu citei antes, o Danilo é um dos melhores, se não o melhor volante do futebol brasileiro, e o Scarpa vive um melhor momento até que o Rafael Veiga. Rafael Veiga, que por muitos foi preterido pela seleção brasileira, mas eu acho que o momento do Scarpa é melhor que o do Rafael Veiga, então vai fazer muita falta esses 2 jogadores. Mas mesmo assim, eu aposto ainda numa vitória do Verdão por 1-0 e vai deixar o caminho às claras aí para a final para decidir no Allianz Parque na próxima semana. Acho que o Palmeiras já deixa bem encaminhada essa classificação para a grande final amanhã. Eu vou de 1-0 para o Verdão. E você? Comente aqui, tá bom? Quem é o favorito? Quem vence amanhã? Quem vai chegar na final? Tá bom? Dá essa moral aí pra gente, curta nosso conteúdo e não perca nada aqui do R-City. É isso, rapaziada. Grande abraço a todos e até o próximo Rapidinho. É muito conteúdo aí do Rapidinho aqui no R-City. Estamos, as principais partidas, pelo menos, não estamos perdendo nenhuma, tá bom? Dá essa moral pra gente. Grande abraço para vocês e uma ótima semana. Tamo junto.